seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Creiamos, tenhamos fé, sejamos um em Cristo como Ele é um com o Pai. Andemos na força do vosso Espírito e sejamos renovados. Como comenta Santo Hilário no Tratado sobre a Trindade, o dom do Pai em Cristo. O Senhor mandou batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, professando a fé no Criador, no Filho e no que é chamado dom de Deus. Um só é o Criador de todas as coisas, pois um só é Deus Pai, de quem tudo procede. Um só é o Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tudo foi feito. E um só é o Espírito, que foi dado a todos nós. Todas as coisas são ordenadas segundo suas capacidades e méritos. Um só é o poder, do qual tudo procede. Um só é o Filho, por quem tudo começa. E um só é o Deus, que é o penhor da esperança perfeita. Nada falta a tão grande perfeição. Tudo é perfeitíssimo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A infinidade no eterno, o esplendor na imagem, a atividade do dom. E tenhamos os dons do Espírito do Senhor nosso Deus, e andemos renovados, chegando sempre mais à perfeição. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus manifestou aos seus discípulos, e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente boa, o nosso Senhor Jesus Cristo manifestou-se aos seus discípulos e perguntou para Simão Pedro se Simão Pedro o amava. Perguntou 3 vezes. E 3 vezes mandou Pedro apacentar as suas ovelhas. 3 vezes o Senhor pergunta se Pedro o amava. E 3 vezes pede para Pedro apacentar as suas ovelhas. E conclui-se na boa notícia o nosso Senhor Jesus Cristo chamando Pedro: segue-me, para Pedro seguir e lançar as redes. Por que o Senhor perguntou para Pedro se ele o amava 3 vezes? Para testar a fé de Pedro, para Pedro ser forte na fé e apacentar as ovelhas do Senhor. E hoje o Senhor pergunta para todos nós, como ele perguntou para Simão Pedro, e pede para todos nós apacentar as ovelhas. Amemos a Cristo Senhor. Vivamos sem nada antepor ao vosso amor. Creiamos, tenhamos fé. Como nós vimos ao longo da semana, de terça-feira até ontem, nós estávamos no capítulo 17 do Evangelho segundo João, na qual é a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, que a pedagogia fundamental, gente boa, é crer. O nosso Senhor Jesus Cristo reza a oração sacerdotal para que todos nós creiamos, para que todos nós sejamos um nele, como ele é um com o Pai. E hoje, já no final do Evangelho segundo João, o Senhor manifesta aos seus discípulos, depois de comerem, depois da fraternidade, que o Senhor ressuscitado chegou onde estavam os discípulos, manifestou-se aos seus discípulos. E depois da fraternidade de comerem, o Senhor perguntou para Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Testando a fé de Pedro para ver se Pedro o amava mesmo. E Pedro, como bem sabemos, Pedro era muito preocupado, Pedro era muito medroso. Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro, respondendo que ele o amava, o Senhor pede: apacenta as minhas ovelhas. Apacentemos as ovelhas do Senhor e vamos lançar as redes pelo mundo afora. E pela segunda vez, o Senhor pergunta se ele o amava, para Pedro o amar mesmo, para Pedro viver sem nada antepor ao amor de Cristo. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor pede para ele apacentar as suas ovelhas. Vamos apacentar as ovelhas do Senhor. Vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo. E pela terceira vez, o Senhor pergunta novamente a Pedro se ele o amava. E na terceira vez, Pedro ficou triste. Mas o Senhor estava testando a fé de Pedro para ver se Pedro amava mesmo. Então, gente boa, o Senhor responde para Pedro que é para Pedro viver sem nada antepor ao vosso amor, e anunciar o reino, e lançar as redes, e apacentar as ovelhas para o Senhor.
para Pedro se estar somente anunciando o reino, para Pedro estar apacentando as ovelhas do Senhor, que quando era jovem ia para onde querias, mas agora Pedro tem que apacentar as ovelhas. Agora outros te cingirá e te levarás para onde não queres ir. Que tem que estar apacentando as ovelhas, vivendo sem nada antepor ao amor de Cristo e apacentando as ovelhas do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo falou isso, mas significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E o Senhor chamou Pedro para o seguir. Segue-me. E hoje está chamando a todos nós. Somos levados ao encontro com o Senhor e Pedro. E hoje o Senhor encontra com todos nós como encontrou com os seus discípulos e pediu para Pedro apacentar as suas ovelhas. O ama, reafirmando a importância do amor e do cuidado pelas ovelhas do rebanho de Cristo. Que aqui, gente boa, temos que ter o cuidado com as pessoas, saber dialogar, conversar, ir ao encontro das pessoas feridas e estar conversando. Que o Senhor dizendo para Pedro, apacenta minhas ovelhas, hoje está dizendo para todos nós, para apacentar as ovelhas, é ir ao encontro das pessoas. Pedro, mesmo diante da tristeza provocada pelas perguntas repetidas, confessa o seu amor por Jesus. Isso nos lembra que mesmo em nossas fraquezas e limitações, podemos encontrar o perdão e a misericórdia de Deus. Busquemos a misericórdia de Deus. Usemos a misericórdia de Deus com o próximo. Sejamos misericordiosos como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Apacentemos as ovelhas do Senhor. Estejamos juntos em unidade e em fraternidade. Creiamos, sejamos um como Cristo é um com o Pai. E estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus, apacentando as ovelhas do Senhor. Venham e apacentem as ovelhas do Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, para que todos vivam sem nada antepor ao amor de Cristo, apacentando as ovelhas do Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós.
Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apacentemos as ovelhas do Senhor. Sigamos o Senhor. Vivamos sem nada antepor ao vosso amor. E juntos creiamos, sejamos um como Cristo é um com o Pai, e estejamos apacentando as ovelhas e rezando uns pelos outros. Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo no mundo enquanto
já não é meu. A Deus farás presente do que já